de uma história muito bonita. A história chega a ser engraçada, mas no final ela é bonita. Um certo irmão recebeu uma proposta e o sonho daquele irmão era de fazer um cruzeiro, de chegar a um determinado país, uma determinada cidade, e aquele irmão começou a fazer as suas economias e ele descobriu que o valor da passagem era alto e ele passou anos e anos fazendo as suas economias, até que comprou a passagem parcelada, deu tudo certo, o cruzeiro estava tudo indo bem, até o dia de chegada do cruzeiro, tudo indo bem, tudo corretamente. Daquele irmão era de fazer um cruzeiro, de chegar a um determinado país, uma determinada cidade, e aquele irmão começou a fazer as suas economias e ele descobriu que o valor da passagem era alto e ele passou anos e anos fazendo as suas economias, até que comprou a passagem parcelada, deu tudo certo, o cruzeiro estava tudo indo bem, até o dia de chegada do cruzeiro, tudo indo bem, tudo corretamente, até o dia que este homem começa a se preocupar e ele diz: será que o que é que eu vou comer lá no cruzeiro? Porque todo o meu dinheiro, todas as minhas economias, elas foram gastas, elas deram para pagar somente a passagem. Todas as minhas economias só deram para esse momento, para essa passagem, para essa estadia no cruzeiro durante esses dias. E o que é que acontece? Acontece que quando aquele homem começa a preocupar-se com o seu alimento, a sua alimentação, ele sabia que tudo no cruzeiro era caro, ele estava cumprindo o seu sonho, ele estava cumprindo tudo que ele queria, mas lá dentro não poderia comer nada. Quantas são as pessoas que se sacrificam para fazer uma viagem, para fazer uma reforma na casa, e em contrapartida elas abrem mão de outras coisas, elas abrem mão de viagem para fazer uma reforma na casa, e em contrapartida elas abrem mão de outras coisas, elas abrem mão de um fim de semana na pizzaria, elas abrem mão de um fim de semana na churrascaria, elas abrem mão de um presente mais caro, tudo em nome daquele sonho. E aquele jovem fez isso. Aquele jovem pegou o pastor Rael, ele comprou um monte de pão e assou os pães e colocou em uma tigela, colocou em uma bacia, e aquele jovem disse: eu já sei, agora dá para eu passar os dias que for no cruzeiro comendo pão, como pão de manhã, como pão de tarde, como pão à noite, e tá tudo certo. Tudo certo. Aquele jovem pegou, pagou a sua passagem, foi embora. Chegou lá no cruzeiro, passou os dias do cruzeiro que ele passou, ele começou, come pão de manhã, come pão de tarde, come pão à noite, e todo mundo observando aquilo ali, as pessoas comendo, bebendo, porém aquele sonho que ele estava cumprindo, aquele sonho que ele estava se realizando, começou a não fazer sentido, porque ele não tinha alegria mais. No primeiro dia está tudo bom, mas depois do segundo dia o pão seca, depois do terceiro dia o pão já está muito duro, e aquele jovem começou a ficar triste, a ficar entristecido. Um amigo que foi no mesmo cruzeiro chegou para ele, depois de 2, 3 dias no cruzeiro, vendo ele só comendo pão, disse: rapaz, por que você não come com a gente? Por que você não senta à mesa com a gente? E aquele jovem pegou e disse o seguinte: pastor Rael, é porque eu não tenho dinheiro. Todas as minhas economias, de tantos anos que eu passei, foi só para pagar a passagem. O que eu tinha deu para pagar a passagem, não dá para me comer naquele local, não dá para me assentar na mesa com vocês. E aquele homem começou a rir dele, começou a tirar o maior sarro, e disse: ei, rapaz, quando você pagou a passagem, estava tudo incluído. Tudo incluído. Você agora passou o tempo todinho comendo pão seco, comendo pão aí que já não presta, tendo tudo à sua disposição. Moral da história, esse é o Evangelho. O Evangelho tem para você uma plenitude em todas as áreas da sua vida. O Evangelho não vem somente mudar a sua condição de perdido pecador para salvo em Cristo Jesus. O Evangelho vem mudar a sua condição de quebrado para empresário. Deus pode fazer. Deus tem para você a condição de alguém amarrado, a vida atrofiada e uma vida próspera, abundante e abençoada.
Deus tem condições de tirar você de uma situação de depressão, de síndrome do pânico, de crise de ansiedade, pessoa totalmente introvertida, cansada, oprimida, desanimada, para viver uma vida de alegria, de felicidade e de muita, mas muita paz. Afinal, o Evangelho é pleno, o Evangelho ele é completo. Então abrace o pacote completo, em nome de Jesus. Hoje à tarde...